Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho da IBD. Já somos 636 inscritos. Se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Este vídeo faz parte, um vídeo do comentário da lição de número 11, lição da classe dos adultos, que estamos no terceiro trimestre, lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e que é ministrada nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus e igrejas co-irmãs. Deus abençoe a todos. Terceiro trimestre da classe dos adultos, estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Aqui está a nossa revista, uma revista muito interessante, tem bastante informações, Enfim, nós estaremos comentando a lição de número 11, que será ministrada no próximo domingo, Dia Nacional de Missões, e o tema da lição é cultivando a convicção cristã. Nós já tivemos bastante aula nevrálgica aqui, ou seja, assuntos totalmente muito claros, como a deturpação da doutrina bíblica, a igreja diante do espírito de Babilônia, o espírito do ensino progressista, quando a criatura vale mais que o Criador, antropocentrismo, já a descaracterização do ventre materno, que é o aborto. Já também estudamos aqui sobre a desconstrução da masculinidade, da desconstrução da feminilidade. Estudamos sobre o transgênero, que transgeneralidade é essa, que transrealidade é essa, ou melhor. Também estudamos sobre a visão do corpo, o corpo na visão bíblica. E também estudamos sobre a renovação cotidiana do homem interior. Nessa lição de número 11 estaremos estudando sobre cultivando a convicção cristã. Mediante todos esses fatores de uma geração pós-moderna, que é o assunto que estamos aprendendo, eu pergunto, o que é convicção? Cultivar, o que é cultivar? Essas e outras perguntas estaremos respondendo aqui no canal Rascunho da IBD, tá certo? Deus abençoe a sua vida e vamos para a aula. De modo geral, convicção, o ato convicto, tem uma relação com crença de forma profunda, muito forte, algo que sobre uma fé, uma ideia, um princípio, por exemplo. Assim, ela se traduz em confiança, certeza, determinação, compromisso e devoção, certo? Então, nós temos convicção como uma certeza profunda, inabalável, que se tem algo sobre algo, e essa é a base de uma postura firme, determinada diante de desafios e situações adversas. É isso que a igreja tem, é isso que eu como cristão tenho, é isso que outros irmãos e cristãos também têm, certo? Enfim, e Jesus disse que a porta do inferno, a Bíblia diz, que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. No texto áureo da nossa lição, nos diz, porque nessa exortação não foi com engano e nem com imundície, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo de número 3. Nós vamos estar estudando. A lição está baseada exatamente no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, no seu verso de número 12, de 1 a 12, aliás, são 12 versículos. Então, o capítulo 2, verso de 1 a 12. Nós vamos trazer aqui uma exegese, algumas explanações desse texto, significados que estão intrínsecas nesse texto, Então, nesse texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, E a nossa lição ela está dividida em tópicos, como de praxe. Primeiro, a convicção espiritual, também vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a teologia relacional, ou seja, o que é isso,
O que é teologia social, evangelho social? O que é evangelho social? Essas questões nós vamos responder aqui agora. Convicção moral. Primeiro tópico é convicção espiritual, convicção moral. E o terceiro tópico e último é a convicção social, certo? Então nós vamos estar trabalhando sobre esse prisma, sobre essa visão, que depois de tudo que nós aprendemos sobre os atos libidinosos e tenebrosos desse mundo que nós vivemos, agora temos que manter a nossa convicção, ok? Quando Paulo fala a Timóteo, fala aos irmãos de Tessalônica, ou melhor, ele fala com uma excelência, um legado que serve aí de baliza para nós, os líderes de hoje, para a igreja de um modo geral dos dias de hoje. Então Paulo ele coloca um alicerce muito contundente dentro da sua fala, dentro da sua proposta aos irmãos de Tessalônica, E primeiro, um líder espiritual não busca conforto, mas conversões. Então isso aqui já gera um conflito, porque hoje estão se fazendo diferente, estão querendo conforto, Paulo ele acabará de enfrentar uma prisão ilegal lá em Filipos, e ele fora preso, torturado. Uma vez dessa situação ia poder até se desencorajar, mas deu-lhe ainda mais disposição, ele ficou mais forte, para viajar para Tessalônica e prosseguiu seu ministério na pregação do Evangelho de Cristo, o verdadeiro ministro do Evangelho. Ele busca convenções em vez de conforto e conveniência. Então Paulo já vai no contraponto nos dias de hoje, Paulo já vai trabalhar a proposta totalmente oposta no que nós vemos hoje, e isso nós vamos trabalhar aqui dentro da nossa lição, Então sobre o conforto, sobre a convicção, que o cristão deve ter. Um líder espiritual ele não busca lucro, mas ele busca trabalho. Paulo não foi para Tessalônica para tirar proveito dos tessalonicenses, mas legar aí algo a eles, Ou seja, Paulo não foi a capital da província da Macedônia para levar vantagem, mas para se doar, Ele não foi para ganhar dinheiro, mas para ganhar almas, Então Paulo se dispôs a abrir a mão do dinheiro, dos direitos legítimos de batalhar com as mãos do seu sustento para manter o privilégio de pregar o Evangelho. Ou seja, o ministério não é uma plataforma de lucro, Hoje se convida uma pessoa para pregar, ele já estipula quanto quer ganhar. Isto é um perigo, Tem muitos ladrão, rato de púlpito aí, muitos gritões, não tem uma exegese, não estudam nada, não lê nada, não traz uma aplicação do texto, é texto fora do contexto e vira só pretexto para heresia. Muitos aí, e tem que ser, aí você tem que dar regalia para ele, pagar passagem de avião, pagar caro, que ele chama de oferta, e é um problema, entendeu? Estou dizendo por experiência de já ter convidado, já ter falado por aqui eu cobro tanto, Se você cobra, meu querido, então você já não tem lugar na eternidade não. Para dizer as mesmas coisas, você abre um vídeo, esses caras tá em um lugar, quando chega no outro tá falando as mesmas coisas, não muda em nada, porque não estuda nada e copiam muito, é muito plágio, é um negócio absurdo, é espantoso isso aí e vergonhoso. Abre a Bíblia, deixa a Bíblia falar, certo? Eu me lembro que o pastor José Wellington Costa Júnior, meu pastor, meu presidente, ele disse que quando se leva alguém na igreja, o camarada passa por lá, prega, faz aquele espalhafato, faz aqueles gritos, mas o profeta da igreja é o pastor. Enquanto uns passam de passagem, o pastor profetiza sempre e prega sempre. Foi isso que o pastor falou, Deus abençoe o pastor Wellington Júnior, meu pastor aqui em São Paulo, E onde estiver, claro. E Deus abençoe a sua vida, sua família, irmã Lídia, os meninos, seus filhos e o seu ministério, que é muito profícuo. E a gente acompanha isso, tem convicção disso, está vendo isso de forma graciosa e em larga escala. Glória a Deus, Então, o ministério não é uma plataforma de lucro, mas um campo de trabalho, certo? É lamentável que alguns
que esse desobreiro eles estejam transformando o evangelho em um evangelho em produto, o púlpito num balcão e o templo numa praça de barganha. Veja que negócio grave. Então eles transformam o evangelho em um produto, o púlpito num balcão e o templo numa praça de barganha. E os crentes são consumidores, né? A maior bandeira do cristianismo é o maior plantador de igreja, né? De igreja da história. Paulo, ele foi o maior plantador de igreja da história, o maior teólogo e evangelista da igreja primitiva. Então, Paulo, ele terminou a sua vida pobre, sozinho, condenado à morte. Porém, nenhum rei, aristocrata, pensador ou filósofo é mais conhecido na história do que esse apóstolo Paulo, né? E assim sucessivamente. Recomendo que estude tudo que tem sobre Paulo, história, biografia, sermões, cartas, os seus amanuenses, o amanuenses que ele usou, enfim, estude, vale a pena. O aprendizado é sem igual. E outro sim, o conhecimento não ocupa espaço, ok? Um líder espiritual, ele não busca aplausos dos homens, mas a aprovação de Deus. Paulo, ele era um pastor e não um bajulador. Ele não pregava para agradar a homens, mas para ser aprovado por Deus. Ele não buscava aplauso, reconhecimentos humanos, enfim, né? No capítulo 2, versículo de 1 a 3, Paulo apresenta a proposta para um evangelista frutífero. Paulo foi um evangelista de qualidade superlativa, ele foi um pregador ungido, um profícuo ganhador de alma, né? E apresenta aqui 3 características no texto. O texto diz assim, vamos ler o texto primeiro, né? O texto diz assim: para vós mesmo, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para a vocação não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e assim agravados em Filipos, não sabeis que tornaremos usados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, e nem com imundícia, e nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho não fosse confiado. Assim falamos, para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar homens, mas para agradar a Deus, que prova o nosso coração, porque bem sabeis que nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não busca glórias dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como o apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma. Portanto, não ereis muito queridos, né? Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalho noite e dia para não sermos pesados. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Vós pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nós havemos para convosco os que creste, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino. Glória ao nome de Jesus. Então, esse é o texto proposto na nossa lição, né? Diante das incertezas dos dias atuais, dos ataques da doutrina bíblica, então é indispensável que o crente, o salvo, cultive uma profunda convicção cristã,
conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 12 a 14, não cabe aos sábios esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir pelo prêmio da soberana vocação. Então a convicção espiritual, primeiro, vem do poder do Espírito, do Espírito Santo, para orientar, por orientação divina. O Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão que dizia-lhe um homem: passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa visão está intrínseca, está dentro do texto em Atos capítulo 16, verso 9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e em Tessalônica, Foi em Filipos, depois Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado pelo mero discurso racional, não, mas sobretudo no poder de Deus, no Espírito Santo e em plena convicção. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Neste caso, o Evangelho foi pregado com ousadia do poder do Espírito Santo, Então, Paulo também apresenta a confiança que temos que tem em Deus. O apóstolo declara que, mesmo tendo padecido, sido agravados em Filipos, no capítulo 2, verso 2, ele faz essa menção na parte A do texto, E assim sucessivamente. Então, é sobre isso, e é por isso que vamos dar continuidade aqui, Paulo foi um grande ganhador de almas, prolífico, E Paulo tinha um frutífero ministério. Ele não era um obreiro vazio e estéril, mas ele era um grande ganhador de alma. Paulo foi o maior teólogo do cristianismo, também o maior evangelista. Ele era um missionário plantador de igreja e também um zeloso, dedicado pastor. Atualmente, os teólogos não querem ser evangelistas, nem ser evangelistas teólogos, Paulo era um ganhador de almas, por onde passava deixava muitos frutos. Seu trabalho, sua estada em Tessalônica não foi frutífera. Em apenas 3 semanas, ele havia registro de multidão de pessoas sendo salvas. A sua passagem em Tessalônica não foi frutífera, ou seja, não foi infrutífera, ou seja, teve muitos frutos. Em apenas 3 semanas, há registro de multidão de pessoas sendo salvas, e não há outra explicação para esse estupendo resultado, senão a intervenção poderosa do Espírito Santo, que é o que está na nossa revista, o poder do Espírito Santo, Então, a infusão, a operação, a visão do Espírito Santo estava intrínseca naqueles sermões, Paulo foi um pregador abnegado. Paulo e Silas tenham sido espancados, ultrajados em Filipos, e mesmo assim foram a Tessalônica e pregaram o Evangelho. E o texto bíblico nos aponta que muito poderia tirar férias ou dar um tempo do ministério depois de tão violenta perseguição. Mas Paulo se dispôs a pregar a palavra ousadamente, com os apóstolos, de Jerusalém. O ministério da pregação em Tessalônica não foi também meio a uma luta agônica, no caso. Os críticos queria desacreditar de sua pessoa, enfim. Isso quando fala de Paulo, Paulo foi um encorajador sincero. Paulo pregou o evangelho puro, viveu uma vida pura, usou métodos puros. Ele não removeu nada da palavra de Deus e também não acrescentou nada, ok? Não havia contradição entre os dilatava os seus lábios, entre os que dentro da sábia palavra que pregava e dentro do que era ministrado ao seu coração por meio do Espírito Santo. Ele confessa isso, fala isso, ele comenta isso sempre. Paulo nos ensina isso. Então, por isso, temos que ter em mente que a visão do Espírito e a operação do Espírito trabalha bem dentro disso aí. Nós vamos ver que Paulo afirma que ele ensina 3 coisas importantes: a mensagem do seu ministério, do motivo do seu ministério e o método do seu ministério. Então Paulo ensina de forma muito clara. A mensagem do ministério de Paulo pregava o evangelho puro. Então a primeira coisa que Paulo faz é reafirmar a veracidade da sua mensagem. Diz que, pois a nossa exortação não procede de engano, O segundo ponto importante é o motivo do seu ministério. Primeiro, a mensagem do seu ministério. Segundo, o motivo do seu ministério. Paulo vivia numa vida pura e ele deixa claro o motivo pelo qual
realizava o seu ministério. A sua exortação não procedia da impureza, né? É geralmente conhecido que o pensamento aqui não se refere à impureza física ou ritual, mas sim à impureza moral. Alguns acusam Paulo, por isso que nós temos que cultivar, nós temos que ter convicção da nossa pureza espiritual, mas para isso não é só ter em mente, é viver isso. E Paulo, o terceiro ponto interessante aqui, nós vamos ver que o método, Paulo apresenta a mensagem do seu ministério, apresenta também o método do seu ministério e apresenta o motivo do seu ministério. O método do ministério, Paulo não enganava as pessoas, ele não empregava métodos. Hoje tem gente dando chave, dando isso, receba aquilo, e daqui a tal dia vai acontecer isso, e eu profetizo em nome de Jesus, e receba para lá, e receba para cá, e ninguém recebe nada. Hoje é domingo, né? Amanhã, o fim, na segunda-feira, ou depois do culto, continua a mesma coisa, né? O pós-culto, a pós-palavra, é que é importante no nosso viver e no nosso ministério. Às vezes, por experiência, nós vemos, às vezes o pregador prega uma palavra muito concisa, tranquila, e nós saímos dali mastigando a palavra, remoendo tudo aquilo que ouvimos, porque Deus falou conosco. Mas quando há muita gritaria, o resultado é zero. Simples assim. Porque pula, sapateia, e depois a vida não muda. A vida muda. O evangelho só é verdadeiro quando eles têm esses três tripés: a mensagem, o motivo e o método. A mensagem, motivo e método, né? Paulo não empregava métodos desonestos, né? A fim de tirar dinheiro, a fim de se engrandecer. Não, de jeito nenhum. O termo grego traduzido aqui por essa questão, desonesto, é dolo, e tem um sentido de colocar isca em anzol. Então Paulo não pregava sua mensagem, não tinha dolo. O ministério, o método da pregação não tinha dolo algum, ok? Depois Paulo trabalha sobre o mordomo fiel no capítulo 2, verso 4, né? E nós vamos ver os aspectos fundamentais do mordomo fiel. Primeiro, Paulo foi um obreiro aprovado diante de Deus. Paulo foi aprovado por Deus, por isso ele lhe confiou o evangelho. Segundo, a palavra grega que dodekmastema é utilizada por Paulo para aprovado. Era usado no termo grego no sentido técnico para descrever a pessoa aprovada, né? Nós temos aí esta observação que Paulo faz. Outro sim, Paulo foi um obreiro irrepreensível. Primeiro, ele foi um obreiro aprovado. Segundo, ele foi um obreiro irrepreensível. Então Paulo usa seu próprio testemunho, né? O apóstolo Paulo menciona 3 fatores de irresponsabilidade diante dos homens. Primeiro, ele não era um bajulador, né? Ele não era um bajulador. A palavra usada para bajular aqui é calaqueia. Calaqueia, que descreve aí a adulação. Hoje nós temos isso. É um negócio, é um nojo, é um negócio absurdo. A lisonja por motivo de lucros, né? E nós vamos ver da mesma linha de pensamento que nós vamos ver isso aí. Afirma a palavra grega para essa ideia de enganar, de egoísmo, né? Esta palavra, esse pensamento, não é apenas uma palavra fiada para dar prazer a outras pessoas, mas também ter lucro. Então é o engano, é o dolo dentro do contexto. Então o bajulador sempre foi, sempre será um problema. Sempre foi, sempre será um problema. Primeiro, que ele não é verdadeiro. Todo bajulador é mentiroso. Ele quer receber alguma coisa em troca, e todos que trocam coisa, é de Deus o evangelho. A verdade é de Deus, a mensagem é de Deus. Se tiver bajulação na história, pode sair, né, como eu sempre digo, chuta que é laço, chuta que é macumba, não é de Deus isso aí não, mas chuta que é laço. Bajulador é aquele que fala uma coisa e sente outra. E nós temos muita gente assim. Cuide-se, cuidado quem fica batendo no seu ombro o tempo todo, ou dizendo que está do teu lado o tempo todo, não é? Isso é um perigo. Paulo não era um mercenário. A palavra grega é pleonexia, que é traduzido por ganância, né? Que indica a cobiça de todos os tipos. Paulo não tinha essa doença, né?
Paulo não era um megalomaníaco, não. Paulo não pregava para alcançar glória ou prestígio humano, né? Então nós vamos observar que todo o texto ele aponta para essas verdades, né? Nós vamos ver que William Hendricks ele diz assim: com toda a probabilidade, o sentido não é como quando um nutriz cuidar de filhos de uma patroa, ou seja, os filhos foram postos sob o cuidado dessa nutriz. Nutriz é mãe de leite, né? Mas como quando uma nutriz é mãe que aquece, afaga, acaricia os filhos do seu próprio ventre, visto que ela mesma deu à luz, né? Então essa nutriz, que não é só mãe de leite, ela é tudo isso, e o Senhor para a igreja, para nós outros, né, tem nos falado de uma forma toda especial. Então, além do cuidado da convicção espiritual, nós temos que ter a convicção moral. Paulo trabalha essa proposta, né, a partir, nós vamos ver que a retidão nas nossas ações, né, como eu já disse, não há dolo, não mente, não disfarça, não inventa mensagem, não é bajulador, né? Lê a palavra, medita na palavra, acredita na palavra. Primeiro ele tem que crer, Deus precisa falar primeiro conosco para depois passarmos a palavra, né? E assim sucessivamente, né? Quando vamos observar dentro do aspecto do texto, né, nós vamos ver que a convenção opera a transformação, né? A convenção opera a transformação. E eu estava falando logo no início do vídeo o que é evangelho social. E nessa questão da convicção que transforma, né, que opera a transformação, nós vamos observar aqui na nossa lição, né, sobre a convenção opera a transformação moral na vida de um crente salvo. 2 Coríntios, capítulo de número 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Desse modo, a Bíblia orienta durante outras recomendações que a partir, ou seja, a deixar a mentira, a deixar a mentira e falar a verdade, deixar o fruto e ser honesto, né? Não pronunciar palavras torpes, dizer apenas o que edifica, né? Porque tem gente que gosta de brincar com a verdade. Então, convicção. Dentro desse contexto, nós vamos observar que tem gente que brinca com essa questão da moral. E isso nós temos que ir para o estudo ético, né? Os valores éticos, os valores cristãos. Então nós vamos ver, primeiro, os valores cristãos vai apontar para a ética, né? E a ética, nós vamos ver, por exemplo, no século XX, como lidar com isso. Nós vamos observar que a ética no século XX ela se concentra principalmente em questões da justiça social. O potencial radical do cristianismo foi atiçado pela percepção de que a transformação social não é apenas possível, mas também necessária se quisermos sobreviver dignamente no planeta Terra. Uma das grandes revoluções da história do pensamento ético cristão vai ser a convicção de que o Evangelho é uma fonte de transformação do mundo, né? Não só a vistas futuras, mas também do presente, mediante a participação na ação transformadora contínua de Deus, né? Surge assim um movimento chamado Movimento Evangelho Social, né? Onde eu trabalhei aqui o que é Evangelho Social, que também o último tópico da nossa lição vai nos apontar, né? Mas vamos trabalhar ainda sobre essa questão de retidão nas ações, né? Então aqui enfatiza dentro que jamais o uso falso de sentimentos para obter favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de admiração financeira. Somente o falso cristão é que busca o poder e influência por meio da bajulação mentirosa, não é? Como também já trouxe essa questão aqui. A reputação ilibada, considerar-se portador da reputação ilibada, a pessoa é reconhecida por idoneidade moral, né? Aponta aí. Então Paulo avalia sua reputação, que ele diz: não buscamos glória dos homens, nem de vós e nem dos outros,
não é? Não buscamos glória dos homens, nem de vós e nem dos outros, ou seja, não preciso do vosso aplauso, estou direcionado pelo Espírito de Deus, pelo Senhor. Então isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Então essa lição, por exemplo, ela vem da tapa na cara de muita gente, não é? Oxalá que todos estudassem, que todos lessem, que todos meditassem dentro desse conceito aqui para entender, né, que a chamada de atenção que Paulo faz aqui. Então essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência, a integridade do seu apostolado. Ele não procurava obter vantagem e nem honra em parte alguma. Aos Coríntios ele escreveu aos crentes que deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio, né? A conclusão é clara: os que expiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para sempre. Efésios capítulo número 3, versículo 21. Não é? A vida é irrepreensível, como também já trouxe aqui. E o que é evangelho social? Está aqui, a terceira etapa da nossa sessão fala sobre a convicção social. O que é evangelho social? Quero trazer um pouco desse assunto para trabalharmos isso aqui, esse terceiro ponto. O bem-estar social, né? O bem-estar social alcança o homem em suas necessidade física e espiritual. Não por acaso a Bíblia fornece instrução ao bem-estar espiritual. Esse termo de evangelho social, ele apareceu, não é? Ele surgiu no meio do evangelho liberalista, do liberalismo, né? É um termo social de hoje e não do mundo vindouro. Ou seja, o evangelho social está relacionado ao liberalismo teológico. Um teólogo que veio durante o auge desse movimento social escreveu uma mensagem do evangelho social. Ele diz: um Deus sem ira trouxe o homem sem pecado para um reino sem julgamento por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. Veja que problema. Niebuhr, o teólogo Niebuhr que trouxe essa frase. Veja, é atribuída a ele. O evangelho social, desta forma, ele trouxe um Deus sem ira, trouxe homens sem pecados para um reino trouxe um Deus sem ira, trouxe homens sem pecado e para um reino sem julgamento por meio das ministrações de um Cristo sem cruz, né? Tem um livro, o nome do livro é O Reino de Deus na América, né? Esse livro ele está em inglês, né? Mas você pode traduzir as partes, fazer uma tradução livre, é muito interessante. De acordo com essa visão do evangelho social, a melhora da sociedade equivale à salvação. As pessoas não são basicamente boas. De acordo com o evangelho social, a sociedade gradualmente se torna mais moral. Se alimentarmos pessoas suficientes, educarmos crianças suficientes, cavarmos poços suficientes e distribuir riqueza suficiente, veremos a manifestação do reino de Deus se pregarmos suficientemente o amor, justiça e a fraternidade e a boa vontade para os homens. Então o que resta de ganância é egoísmo da humanidade desaparecerá e a bondade abrirá o caminho. Segundo essa visão, nós vamos observar, e isso deixo para contextualizar isso, João capítulo 6, versículo 15, e ainda Romanos capítulo 4, verso 25, Marcos capítulo 5, capítulo 14, versículo 7, e João capítulo 1, versículo de número 29. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos estudando a lição 12, sendo igreja do Deus vivo, é o título da próxima lição. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus nos permitir.